Vamos iniciar aqui a gravação e vamos retomar o assunto de onde paramos. Então, na semana passada, a gente iniciou esse assunto, né, sobre a legitimação sucessória, capacidade para suceder. Então, estamos aqui respondendo a terceira pergunta do Caio Mário da Silva Pereira, quem pode suceder? Vimos aqui a regra do artigo 1787 e assim fomos, né, fazendo a diferenciação, legitimação, capacidade civil. Vimos os impedimentos, né, para quem pode ser herdeiro ou legatário no caso do testamento. E estamos aqui nessa parte, né, em que estamos analisando os pressupostos para a legitimação sucessória, ou seja, os pressupostos para que qualquer um de nós possa ser herdeiro ou herdeira numa sucessão aberta. E aí os dois requisitos, os dois pressupostos são existência do herdeiro para fins de sucessão, que é o que estamos vendo, né? E depois, mais à frente, a gente vai estudar melhor essa questão da vocação hereditária. E aí, nessa parte dos pressupostos, a gente viu quem é que pode ser herdeiro legítimo, já sabemos, né? Qualquer pessoa física, nascida ou concebida, então, desde o nascituro até as pessoas vivas, no momento da abertura da sucessão, essas pessoas podem herdar. Claro, seguindo a ordem de vocação hereditária, que depois veremos com mais detalhes como é que funciona, né? E aqui já também diferenciamos, né? Coisas, animais, objetos não têm direito à herança no Brasil, nem a herança legítima, nem a herança testamentária, né? O máximo que se pode fazer é designar uma pessoa para ser a curadora desses bens, né? Que seria por meio desse chamado legado pio, certo? Já vimos a questão da sucessão do nascituro, né? O nascituro é visto como um dos herdeiros e não como uma expectativa de herança, né? Então aqui existe direito sucessório, não existe expectativa, existe direito propriamente dito para o nascituro, com as regras que já vimos aí na aula passada. Inclusive com a necessidade de se colocar o inventariante, né? Como o guardião desses bens do nascituro, enquanto essa situação da gestação estiver ocorrendo, né? Aí vimos as consequências, né, do nascituro e do natimorto, como é que funciona, né, caso o herdeiro nasça com vida, né, e acabe falecendo, né, alguns minutos, horas ou dias depois, e se ele não nasce com vida, se ele acaba sendo retirado do ventre materno já morto, que é o natimorto. Vimos já as consequências disso, do que acontece, né? Aqui, e chegamos à sucessão testamentária, em que vimos a sucessão da pessoa jurídica, né, como é que as pessoas jurídicas podem ser herdeiras a nível testamentário, né, e aí se ela tiver que ser criada por testamento tem que ser por meio de fundação, se não, qualquer outra forma, qualquer outro tipo de pessoa jurídica pode ser admitido. E finalmente chegamos à sucessão do concepturo, né, que já vimos aqui como é que funciona, e estamos nessas regras do artigo 1800. Então, no artigo 1800, no caput, existe a determinação de que o juiz deve designar um curador, né, para cuidar desses bens. Esse curador, certamente, né, e preferencialmente vai ser a futura mãe, né, ou o futuro pai dessa criança, né, ou as pessoas designadas lá no artigo 1775. Os poderes e deveres desse curador vão ser regidos pela questão da curatela dos incapazes, né, que vocês já viram como é que funciona em direito de família, ou das famílias. E aí, o que acontece aqui nesse caso, se essa cláusula testamentária surtir efeitos, ou seja, se o herdeiro for concebido e se nascer com vida dentro do prazo, né, dos 2 anos, contados a partir da abertura da sucessão, então a sucessão será, a sua parte da herança será entregue com frutos e rendimentos relativos ali desde a data da morte do testador. E se depois de 2 anos não for concebido esse herdeiro, os bens reservados vão voltar para a sucessão legítima. E aí, para finalizar essa questão, né, da sucessão do concepturo, faltou pouca coisa na aula passada para a gente encerrar esse assunto, né?
Vem a discussão, né, que foi atualizada lá no Código Civil, no direito das famílias, mas não foi devidamente atualizada aqui no direito das sucessões. O que acontece? Já é possível há muitos anos que ocorra a concepção de uma criança por meio de inseminação artificial. E aí existem, né, segundo lá o Código Civil, a inseminação homóloga e a heteróloga, né, que seria ali a homóloga, que seria com os materiais genéticos da mãe e do pai, devidamente casados ou em união estável, mas sendo dos dois apenas, né, o material do casal. E a heteróloga com o material genético, por exemplo, da mãe e o material genético de outro homem, né, que não seja o seu marido ou seu companheiro. Né? Vocês já viram essas regras, como é que funcionam, né? As questões das autorizações, prazos, etc. Então, esse sistema de presunções previsto lá no artigo 1597, ele acabou ficando apenas restrito, né, do ponto de vista legal, estritamente legal, ao direito das famílias. E não há aqui no direito das sucessões um dispositivo equivalente. Então, há uma discussão doutrinária sobre como essa questão pode chegar até aqui. Como é que ela pode refletir seus efeitos no direito das sucessões. Então, se por acaso ocorre, né, a determinação de um testamento em que, né, vai se designar ali a pessoa ou as pessoas que deverão ter essa criança. E essa criança não terá como ser concebida, né, pelos métodos, vamos dizer, né, convencionais. Então, seria por inseminação artificial. É possível? Não é possível? Bom, se dentro desse prazo houver a inseminação artificial, não há problema. Mas aí, nos casos da homóloga ou heteróloga, como é que funcionaria? Né? Isso não tem determinação no Código Civil especificamente em relação às sucessões. Então, o que se faz aqui é uma construção doutrinária. Né? Então, os autores vão falando sobre isso e vão construindo argumentos favoráveis à possibilidade, né, de que exista essa inseminação artificial homóloga ou heteróloga como solução para esse problema, como uma solução possível, né, para esse problema aqui da questão de que se deve ter a concepção dessa criança, segundo aqui as determinações do testamento, dentro de 2 anos, né, do período ali da abertura da sucessão. Só lembrando que eu falei para vocês, né, na aula passada, que, por exemplo, se essa pessoa é menor, né, essa pessoa designada, ainda é menor, criança, adolescente, logicamente que esse prazo de 2 anos não vai ser levado à risca. Então, há um entendimento aqui doutrinário de que esse prazo deveria ser levado mais adiante para, por exemplo, 2 anos após, né, essa pessoa adquirir, chegar à maioridade, né, chegar ali aos 18 anos. Né? Apesar de que não há, né, determinação legal para isso, então seria uma construção mais doutrinária e que deveria ser definida caso a caso judicialmente. Né? Bom, então aqui o que acontece? Nesses casos, né, a tendência da doutrina é a de não abrir a possibilidade de concepção de sucessão do concepturo nestes casos, da inseminação artificial homóloga ou heteróloga, por entender que a partilha não pode ficar sujeita a mudanças repentinas, sem previsão legal de prazo máximo para que não possa mais ser modificada. Né? Então, o que a doutrina coloca aqui é que esse prazo de 2 anos, contados a partir da abertura da sucessão, é um prazo que, em regra, deve ser cumprido. E na inseminação artificial homóloga ou heteróloga, tem lá as presunções, mas não há um prazo, né, para que essas presunções comecem a ser contados, né, os seus prazos respectivos. Então, a doutrina aqui no direito das sucessões, em sua maioria, vai sempre ser favorável a que todos esses procedimentos sejam feitos dentro do prazo dos 2 anos do artigo 1800. Né? Não pode ser algo feito, né, 10, 15, 20 anos depois de aberta a sucessão e de se ter conhecimento da cláusula do testamento. Então, não se pode ter mudanças repentinas, não se pode ter mudanças imprevisíveis. A ideia aqui é garantir segurança jurídica. Né? E como não há, na parte referente às sucessões, uma determinação precisa sobre o caso, então acaba ficando, né, a cargo de doutrina e futuras jurisprudências construídas para, né, que se determine o que se deve fazer nesses casos. Né? Então, com a admissão dessa sucessão a qualquer momento, tornar-se por demais inseguro o processo de sucessão. Justamente é isso que se quer aqui, garantir a segurança jurídica. Então, se houver
a necessidade de se ter inseminação artificial homóloga ou heteróloga para atingir essa cláusula testamentária, que isso seja feito dentro do prazo dos 2 anos, né, da abertura da sucessão. Então, a solução possível aqui seria essa, tá? Por tal motivo, a doutrina admite a sucessão destes herdeiros, obedecendo-se aos prazos estabelecidos quanto à concepção do artigo 1597, por exemplo, né, que é até 300 dias após a morte do decujus, que é o que está lá no artigo 1598, com a do artigo 1800, parágrafo 4º, 2 anos após a morte, para que o bem deixado em testamento seja herdado em prole eventual, né? Porém, como eu disse, não é posição pacífica nem na doutrina, nem na jurisprudência. Então, aqueles autores que tentam dar uma solução para o problema, né, já veem esse problema como algo possível, real, né? Então, eles tentam fazer essa adaptação aqui, essa adequação. Então, dentro do prazo dos 2 anos, né, do artigo 1800, parágrafo 4º, pode, né, ser aplicada essa presunção do 1598, de que é possível que ocorra essa inseminação artificial dentro de 300 dias contados após a morte do decujus. Que, nesse caso, aqui, vejam bem, né, não é o decujus testador, seria a morte daquela pessoa que, teoricamente, foi designada para conceber a criança, certo? Então, se foi designado lá o homem, né, para ter esse filho dentro de 2 anos, para que o filho dele receba essa cláusula testamentária. E esse filho acaba morrendo, né, antes de conceber a criança, então seria possível, dentro de 2 anos após a morte do decujus testador, que houvesse, né, essa concepção por inseminação artificial, né, dentro desse prazo de 300 dias contados da morte do decujus esse, né, que morreu aí, dos 300 dias, que foi o designado para conceber a criança. Então, teríamos aqui 2 mortes, né? A morte do decujus testador e a morte da pessoa designada para ter ou para conceber a criança, no caso, se fosse aqui o homem, né? Então, essa seria a situação possível, né? O Código Civil nem chega a outra possibilidade que também existe, que seria da mulher, né? Então, designou-se uma mulher para ser a futura mãe dessa criança e ela morreu, né? Aí você pode pensar, bom, mas se ela morreu, não há possibilidade de concepção. Mas e se o material genético dela, se os óvulos dela tivessem sido criopreservados? Outra mulher não poderia conceber essa criança, né? Com inseminação feita totalmente com as células fora do ventre, do útero materno? Então, seria possível. Só que o Código Civil nem trata disso, né? Então, já ficou defasado em relação a essas técnicas de inseminação artificial, né? Já há técnicas muito mais avançadas, que são relacionadas, por exemplo, ao uso de parte do material genético da mãe e parte do material genético de uma doadora. Então, você teria ali um pedaço do óvulo da mãe, né, da esposa, e um pedaço do óvulo de uma terceira pessoa doadora. Pode haver isso também em relação ao espermatozoide, uma parte do espermatozoide do marido, né, suposto pai, e uma parte do espermatozoide de um doador, de um terceiro, né? Então, esse tipo de inseminação artificial já existe, né, com o uso de partes de materiais genéticos de pessoas diferentes, e o Código Civil não acompanhou isso, né? Então, como é que funciona? Aí só realmente hoje construção doutrinária e decisões judiciais que podem definir isso, né? Então, o que se tem nesse caso especificamente, quando se fala lá da inseminação artificial, seria essa possibilidade, né? Então, dentro dos 2 anos da abertura da sucessão, se a pessoa designada, né, para ter a criança morre, então é possível que essa criança seja ainda concebida até 300 dias após a morte do decujus, desde que se obedeça o prazo maior dos 2 anos da morte do primeiro decujus testador. Se esse prazo for extrapolado, aí considera-se que não houve a concepção e esses bens voltam para a sucessão legítima. Se houve a concepção, então, pode-se aguardar, né, o nascimento dessa criança para que sejam designados esses bens para essa criança concebida e agora também nascida, né? Então, isso é o que a doutrina chama, né, de prole eventual, né, ou filiação eventual, que seria o concepturo, né, já que não há ainda, né, a existência dessa pessoa, né, fisicamente falando. Então, é possível que ela seja concebida, mas dentro desses prazos, né?
Ultrapassando-se esses prazos, ela pode até ser concebida, mas não terá direito à herança, certo? Então, é isso que se tem aqui em relação à questão da sucessão do concepturo, por isso que eu deixei por último, né, para falar dela. Falei primeiro, inverti a ordem lá dos incisos, né, do 1799. Falei primeiro da pessoa jurídica para depois falar do concepturo, justamente porque essa questão do concepturo abrange, né, uma análise um pouco mais detalhada. Certo, gente? Deu para compreender aí a situação do concepturo? Deu. Ok. Só mais uma coisa, né, sobre essa questão do concepturo, é que alguns autores apontam, né, outra possibilidade, outra alternativa para que essa cláusula do concepturo seja obedecida. Né? Como a gente está vendo aqui, o concepturo tem direito à herança no que diz respeito à sucessão testamentária, mas ele deveria ser concebido dentro dos 2 anos após a morte da sucessão do testador. Né? E aí, né, a doutrina aponta uma terceira possibilidade, além do nascimento normal, né, pelos métodos convencionais, além dessa questão da inseminação artificial, uma outra solução que alguns autores apontam seria a adoção de uma criança. Então, não foi possível conceber a criança pelos métodos tradicionais ou convencionais, ou por meio da inseminação artificial, seja homóloga, heteróloga ou outro método. Seria possível a adoção, né, de uma criança para suprir essa demanda, para suprir essa meta colocada lá pelo testador? Alguns autores defendem que sim, que seria possível que se adotasse uma criança para que essa cláusula fosse obedecida. Aí o que eles colocam? Desde que esse processo de adoção seja concluído dentro do prazo dos 2 anos contados após a morte do decujus. Mas, claro, essa é uma posição minoritária, né? A maioria da doutrina entende que a intenção do testador era de que houvesse a concepção de uma criança partindo-se, né, da questão genética ou familiar. Então, não seria uma adoção aqui a solução. Mas os autores que defendem a adoção, né, partem do princípio constitucional de que não pode haver distinção entre filhos. Então, o filho adotivo tem os mesmos direitos que o filho, né, vamos dizer, natural. Então, seria possível, nada impediria. Né? O que acontece aqui, né, segundo esses doutrinadores que defendem esse posicionamento, deveria ser o seguinte: se o testador não quer, né, que essa possibilidade aconteça, de que os herdeiros deem um jeito, né, e consigam adotar uma criança, ele deve expressar isso no testamento. Então, na cláusula testamentária, isso deve vir claro, né, de que a criança concebida deve ser concebida estritamente, né, ali daquela relação entre o casal que ele quer que tenha o filho. Né? Então, ele coloca esse impeditivo de que não pode haver adoção de uma criança. Se isso não estiver estabelecido, então, qualquer solução aqui é possível, né? Dentro, claro, dos limites legais. Né? Sendo lícita, qualquer solução é possível. Então, para que não houvesse a adoção, ou para que a adoção não fosse admitida aqui como solução para esse caso, teria que o testador expressar isso na cláusula testamentária. Né? Mas aí é outra questão que também não tem pacificação aqui, nem na doutrina, nem na jurisprudência. O que vocês vão ver é que a maioria da doutrina não trata desse tema, ou se trata, vai ser contrária, né? A adoção como solução. E os poucos autores que defendem, né? Maria Berenice Dias, Francisco Caali e tal, esses é que abordam isso melhor e aí dizem, né? Sempre afirmam que seria necessário que o testador expressasse, né? Expressamente, que expressasse ali, né, diretamente no testamento, que ele não queria, que ele não quer, né, que essa criança seja adotada, mas que seja concebida. Isso valeria, inclusive, para as questões sobre os métodos de concepção. Se ele quiser expressamente colocar lá isso no testamento, é possível, né? Se não, aí qualquer forma seria utilizável aqui, desde que lícita, claro, para que essa cláusula pudesse ser cumprida, certo? Então, é outra solução possível para o caso. Bom, com isso a gente encerrou essa parte da abertura da sucessão. Né? Então, agora a gente já sabe quais são as regras principais que dizem respeito à abertura da sucessão. Né?
momento da abertura da sucessão. Então, respondemos essa pergunta, né? Quando ocorre a abertura da sucessão? Então, vocês aprenderam comigo aqui a Sazine. Então, a morte do decujus já representa ali o momento da abertura da sucessão, né? Então, assim como a morte do decujus já ocorre a abertura da sucessão. Respondemos lá a segunda pergunta, né, sobre o local, então, onde ocorre. Então, no local do domicílio do decujus, seja ele domicílio único, seja com pluralidade, seja domicílio incerto, seja domicílio necessário, né? Mas sempre aqui a regra é a do domicílio, salvo nos casos lá do domicílio incerto, que passa a ser, né, a regra de atração, o local dos bens, né, do falecido. E agora respondemos a terceira pergunta, né? Quem pode suceder? Então, vimos quem pode ser herdeiro legítimo e quem pode ser herdeiro testamentário. Todas as pessoas físicas, naturais, teoricamente podem ser herdeiras legítimas, desde que nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão, e as pessoas, além das pessoas físicas, pessoas jurídicas e o concepturo podem ser herdeiros testamentários. E aí, mais uma vez, lembrando, para vocês não esquecerem nunca, coisas, animais, objetos ainda não têm direito à herança no Brasil. Em outros países tem, no Brasil não tem. Não se esqueçam disso, certo? Bom, agora vamos seguir para um novo assunto. Já entrando aqui no contexto, né, dos seminários, porque amanhã tem seminário. Depois o grupo aí que vai apresentar amanhã me avisa, tá? Se vai pegar a primeira parte da aula ou a segunda para apresentar. E me mandem os slides, né? Porque aí eu já vou compartilhando a tela amanhã aqui. Vocês só vão ter o trabalho realmente de apresentar. Então agora a gente vai para um assunto novo, né? Que tem a ver ainda com a questão da abertura da sucessão, claro, né? Que é a aceitação da herança. E aí esse assunto é muito importante para a gente poder entender amanhã, né? A renúncia da herança. É necessário entender como é que funciona o outro lado, né? A aceitação, né? Já que são as duas faces da moeda aqui. A aceitação, né? Recebendo, aceitando, né? Dizendo sim à herança, e a renúncia dizendo não à herança. Como é que cada um vai funcionar? Amanhã é o grupo que vai apresentar a renúncia. Hoje a gente vai falar sobre aceitação da herança, certo? Muito bem. Então, começando vendo qual é o momento da aceitação da herança. Bom, como já vimos, né, o momento da aceitação vai ser, né, vai ter como regra aqui, né, vai ter sempre como, né, regra derivada a Sazine. Então, o momento da aceitação, em teoria, seria o mesmo momento da abertura da sucessão, ou seja, o exato instante da morte do decujus, certo? Então, isso aqui é um marco temporal importante, né, para que a gente possa estabelecer a partir de qual momento é possível que se aceite a herança. Porque, veja, teoricamente, né, presumidamente, os herdeiros aceitam a herança já automaticamente, né, pela regra da Sazine. Mas, na realidade, não é bem assim, né? A gente vai ver que existem formas diferentes de aceitação, né, e que todas elas têm algo em comum, né? É que a aceitação vai vir depois da morte do decujus. Então, uma regra muito importante, né, para a gente quebrar mitos é a seguinte, é que o herdeiro só pode aceitar uma herança quando essa herança estiver aberta, certo? Então, no senso comum, a gente ouve falar muito isso. Ah, mas fulano já tinha aceitado ser herdeiro, já tinha dito ao seu pai que ia ser herdeiro. Pera, se ele disse ao seu pai que ia ser herdeiro, ele falou isso, certamente, ainda com o seu pai vivo, né? A não ser que tenha sido lá numa sessão espírita, né, de comunicação com os mortos, que não vale aqui para o direito, pelo menos não por enquanto. Mas se ele falou isso diretamente para o pai dele, a gente presume que ele falou com o pai vivo. Isso não é aceitação de herança, porque não se pode aceitar algo que não existe ainda, né? Então, a herança só pode ter aqui, né, a resposta do herdeiro positiva, dizendo sim a ela, quando ela estiver configurada, né? E a gente já viu, só existe herança com a morte do decujus. Então, antes da morte do decujus, não é possível que herdeiros aceitem ou renunciem heranças, porque heranças a herança, né, ainda não existe. Então, é preciso que primeiro se configure a herança para que depois o herdeiro possa aceitá-la ou renunciá-la, como vai ser visto amanhã, né? Então, essa questão aqui do momento da aceitação, ela corresponde a uma regra de caráter como se fosse aqui o marco temporal inicial.
Então, a partir de quando é possível que se aceite uma herança? A partir da morte do decujus. Né? Antes da morte do decujus não é possível aceitar a herança. Agora, depois sim, é possível. Né? De que forma? Aí vamos ver quais são as formas que são as mais variadas possíveis. Né? Mas o que interessa aqui saber é que não pode haver aceitação de herança antes do início da herança. Então, só é possível que o herdeiro se manifeste positivamente, dizendo sim a essa herança, né? Ou aceitando a herança, após a morte do decujus. Aí sim é que começa a ser possível que esse herdeiro aceite. E aí ele pode aceitar exatamente na mesma hora. Né? Dizer, eu quero ser herdeiro sim, eu sou o herdeiro do meu pai, eu sou herdeiro da minha mãe. Ou ele pode levar um certo tempo para aceitar. Só não pode ser um tempo muito longo, né? Porque a gente vai ver que tem prazos aí a ser obedecidos. Mas o herdeiro pode já, né, tá ali no leito de morte da pessoa, do decujus. Ele, bom, eu sou o herdeiro sim, eu quero, né, administrar essa herança e tal. Né? Pode dizer que sim, né? Ou ele vai levar mais um tempo para aceitar. Mas o que importa é que ele não pode aceitar antes, né? Ele não pode dar uma aceitação antecipada de herança. Ele só pode aceitar a herança depois que a herança se configurar, certo? Aqui, né, a gente tem essa regra geral por conta da interpretação do artigo 1804 do Código Civil, que prevê o seguinte: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Então, mesmo que o herdeiro aceite dias depois, né, essa herança, mas os bens que ele vai receber lá na frente, na partilha, vão ser, né, designados, né, e vão ser recebidos com frutos e rendimentos que existiram ali desde a abertura da sucessão. Então, não vai se contar aqui, né, a herança ou a distribuição da herança a partir da data da aceitação. Não, a regra continua sendo a Sazine. A regra principal segue sendo o Sazine, né? A partir do momento da abertura da sucessão, todos os efeitos patrimoniais já são transferidos, como a gente já viu, né? Posse, propriedade, domínio, tudo isso já é presumidamente transferido para os herdeiros. Por consequência disso, mesmo que o herdeiro aceite a herança dias depois, né? Ele vai receber os bens lá na frente na partilha, tal como eles já estavam configurados desde a abertura da sucessão, inclusive com frutos e rendimentos que tenham sido aí colhidos desde aquela data, desde a data da abertura da sucessão, porque a nossa regra principal é a Sazine, certo? Então, aqui uma observação importante, né, que é feita por autores já mais contemporâneos, que é a seguinte: discutir o momento da aceitação já foi importante. Hoje, a aceitação é consequência da Sazine, fazendo parte da transmissão imediata da herança. Vocês lembram que lá atrás, né, algumas aulas atrás, eu falei sobre os fenômenos que ocorrem com a abertura da sucessão, né? Que eu disse, olha, esses 4 fenômenos aqui que a doutrina vai colocando, né? Eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, hoje já não há mais necessidade de você fazer esse destrinchamento aqui para estabelecer, olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, aquilo outro. Porque tudo isso se confunde na presunção da Sazine. Então, a aceitação, presumidamente, ela já está embutida na Sazine. Então, já não há necessidade de se discutir tanto a questão da aceitação da herança, porque ela já está embutida na Sazine. As suas consequências, né, os seus atos específicos, aí é que a gente vai tratar isso melhor. Mas discutir a aceitação em si já não é algo tão importante, já não é algo tão relevante para as sucessões, já que com a Sazine a aceitação também entrou naquele pacote, né? Então, a aceitação também faz parte daquela presunção. Só que, claro, como eu estou falando aqui, nem sempre o herdeiro vai aceitar a herança de maneira, né, expressa logo de cara, né? Logo assim, imediatamente após a morte do decujus. É para isso, então, que vamos, né, ver as formas de aceitação, como é que isso funciona e se tem prazo, inclusive, para que o herdeiro aceite a herança, né? Então, a gente vai ver isso, mas a questão da aceitação em si ela já não é tão relevante, né? A renúncia que é, porque a renúncia precisa sempre de uma manifestação do herdeiro, né? Aqui nem sempre vai ser necessário que o herdeiro se manifeste, né? Como veremos aí mais à frente, certo? Bom, o conceito da aceitação da herança. O que seria a aceitação?
Bom, a aceitação é uma manifestação não receptícia de vontade do herdeiro em receber o patrimônio deixado pelo de cujus. Então, vocês já ouviram essa expressão, né? Manifestação não receptícia de vontade. Isso sempre passa a impressão de um ato praticado pelo herdeiro de natureza unilateral, não é? Vocês lembram disso? Então, quando se fala aqui em manifestação não receptícia, vai se falar em ato de herdeiro, né? Ou negócio jurídico de herdeiro, de natureza unilateral. Né? Se não tem a necessidade de que a outra parte aceite, né? ou que existe essa vinculação pela aceitação recíproca, então a manifestação da aceitação da herança é uma manifestação unilateral. É o herdeiro unilateralmente que vai dizer se aceita a herança ou se não aceita, que é a outra parte que veremos amanhã, que é a renúncia. Então, aqui, né, a aceitação é uma manifestação não receptícia de vontade, ou seja, é um ato unilateral do herdeiro, né, que vai concordar, neste caso aqui, em receber o patrimônio deixado pelo de cujus. Como eu já tenho dito a vocês, o patrimônio compreendendo bens, direitos e obrigações, os bônus e os ônus, né? Como veremos mais à frente, ainda hoje, né, o herdeiro não pode escolher, né, só receber a parte boa da herança e deixar para trás a parte que não é boa, a parte ruim, né, que são as dívidas. Não, ele vai ter que aceitar, e quando ele aceita tudo, tanto o ônus quanto o bônus, certo? Bom, essa manifestação que vimos agora é não receptícia, ou seja, é um ato unilateral, ela vai ocorrer por meio de qualquer modalidade, né? Então, a aceitação ela é bastante livre, né? O herdeiro pode aceitar a herança pelas mais variadas formas, como nós veremos, né? Pode ser expressamente, ele diz, né? Expressamente, ou tem um documento, né, que está ali por escrito comprovando que ele é herdeiro. Então, eu sou herdeiro, quero ser herdeiro. Sim, tem um documento por escrito comprovando isso. Beleza. Ou pode ser simplesmente ele se manifesta por outras formas, né, indiretas, ou simplesmente ele não se manifesta, porque aqui, ao contrário do que vocês já viram em outras áreas do direito civil, quem cala consente aqui, né? Então, se o herdeiro não se manifestar, entende-se que ele aceitou a herança também, né, em determinados casos. Então, aqui são as mais variadas formas de aceitação que veremos que é possível, né, que ocorram, certo? Daqui a pouco eu falo mais disso. Bom, natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica da aceitação da herança? Bom, aqui temos 3 correntes, né, em relação a essa questão da aceitação da herança. Deixa eu só pegar aqui o livro do Marcos Mello, né, para a gente poder falar um pouquinho dessa primeira corrente, né? Cadê ele? Tá aqui. Então vamos beber direto da fonte, né, do livro do Marcos Mello, Teoria do Fato Jurídico, Plano da Existência. Então temos 3 correntes aí. Uma corrente, né, que defende que a aceitação deve ser considerada um negócio jurídico unilateral. Essa vamos chamar de corrente pontiana, né, porque quem traz essa concepção primeiramente é o Ponce de Miranda, né, seguido pelos seus, né, sucessores aí, o Marcos Bernardes de Mello e o Paulo Lobo, né? Esses são os principais autores que defendem essa corrente. Os doutrinadores que não seguem a linha pontiana, né, eles vão defender que essa aceitação é um ato jurídico unilateral, né? E aí seriam, por exemplo, Maria Helena Diniz, Francisco Caali, o Pablo Stolze, entre outros. E tem uma corrente diferente aqui, né, dissonante, que é a da Maria Berenice Dias, que defende que a aceitação é um nada jurídico, né? Vou explicar cada uma delas. Mas, falando da primeira corrente, né, a primeira corrente defende que a aceitação é um negócio jurídico unilateral. E isso é feito, né, isso é colocado pelo Pontes, pelo Marcos Mello e pelo Paulo Lobo, justamente porque nessa doutrina pontiana existe uma distinção, como vocês já sabem, eu vou só ler aqui novamente para a gente relembrar, mas vocês já viram isso certamente lá na parte geral, quando estudaram, né, a teoria do fato jurídico, que existe uma distinção na teoria pontiana e na teoria do fato jurídico aqui do Marcos Mello, entre o que seja ato jurídico e o que seja negócio jurídico. E a distinção feita pela doutrina pontiana está na questão, está relacionada à questão da manifestação de vontade,
se é possível, né, uma escolha, se é possível tomar uma decisão com base numa escolha ou numa possibilidade de escolha. E aí é isso que vai diferenciar o que é um ato jurídico e o que é um negócio jurídico. Por isso que essa doutrina pontiana será favorável à ideia do negócio jurídico. Então, começando aqui, né, fazendo uma menção bem rapidinha, né, dessa distinção, quando o Marcos Mello, por exemplo, né, com base no ponto de Miranda, vai tratar do ato jurídico estrito sensu, que seria o caso aqui, né, nessa distinção do que seria ato jurídico e negócio jurídico. Então, quando ele fala sobre o ato jurídico estrito sensu, ele vai dizer o seguinte: há nessa situação uma manifestação de vontade que, somada ao fato concreto, faz nascer um ato jurídico cuja eficácia, pré-determinada pela lei, se realiza necessariamente, sem que a vontade da pessoa possa modificá-la para ampliá-la, restringi-la ou evitá-la. Então, no ato jurídico, né, nessa doutrina pontiana, esse ato se realiza necessariamente por conta da lei e sem possibilidade de que a vontade da pessoa que expressa esse ato possa trazer alguma modificação para esse ato no mundo dos fatos, né? Isso não seria o caso aqui da aceitação, né? Já que essa aceitação do herdeiro vai implicar, sim, mudanças relevantes, né? Já que ele vai entrar nessa herança, vai haver mudança na distribuição dos bens, né? Porque agora tem mais um herdeiro, vai ser feito um novo cálculo, enfim, né? Vai haver mudanças, sim, e é possível aqui que ocorra essa manifestação de vontade, e essa manifestação de vontade traz consequências relevantes, que é o que vai acontecer nos negócios jurídicos, né? Na definição do Marcos Mello, baseado no ponto de Miranda. Os negócios jurídicos unilaterais, de regra, dispensam que a manifestação de vontade que os integra seja receptícia, ou seja dirigida e recebida por alguém. Mesmo quando há recepticiedade, o fato de ser dirigida a alguém não o bilateraliza, como poderia parecer, pois que o destinatário tem apenas um papel passivo. Além disso, em geral, a recepticiedade constitui apenas pressuposto de eficácia do negócio jurídico unilateral e não da sua existência. E mais à frente, na página 203, né, dessa minha edição, o Marcos Mello expressa, né, bem claramente: são exemplos de negócio jurídico unilateral, a aceitação da herança, entre outros, claro, né? Então, por essa visão, há uma distinção entre as consequências, né, da manifestação de vontade, né, que aqui no negócio jurídico são admissíveis e no ato jurídico não. Né? No ato jurídico estrito sensu, a manifestação de vontade não trará mudanças, já que ela é apenas uma mera consequência, né, daquele ato pré-determinado pela lei. É só, né, uma ratificação daquele ato já pré-determinado, enquanto que no negócio jurídico existe uma possibilidade de escolha, existe a possibilidade de uma manifestação de vontade baseada nas escolhas da pessoa que vai exercer essa vontade. Então, na primeira corrente temos essa posição, né, já bem delimitada, né, distinguindo ato e negócio jurídico. Na segunda corrente não há essa distinção tão clara, por isso que usa-se o termo ato jurídico sem fazer tantas distinções. Inclusive, o conceito desses autores do ato jurídico é igual ao do negócio jurídico na visão pontiana. E aí, como falta menos de um minuto, na volta eu já falo o que significaria o nada jurídico para Maria Berenice Dias, tá? Então, já eu volto, me aguardem aí para a gente dar continuidade a essa análise. Até já.